Olá, meu nome é Mariana Guel e esse é mais um vídeo do canal Monetizou e hoje vou falar sobre o Nubank deixar de ser uma companhia aberta no Brasil. O que exatamente significa e que opções você teria como investidor. Quem me segue há mais tempo aqui no canal deve saber da opinião que eu tenho sobre o Nubank, né? Eu já fiz vários vídeos sobre a empresa, tanto no YouTube quanto no TikTok, e eu sempre fui muito clara que apesar de achar o Nubank uma empresa com bom crescimento, apesar de achar o Nubank uma empresa com bom marketing, eu não possuo ações do Nubank e nem pretendo ter ações do Nubank. Inclusive, falei muito sobre isso na época do IPO da companhia, em que eu falei diversas vezes que achava que as ações estavam caras, que o preço estava muito alto. Caso você não lembre, na época do IPO, o Nubank se precificou como o banco mais valioso da América Latina. Ele se precificou com valor de mercado superior ao valor de mercado do Itaú. Algo completamente absurdo, né? O Itaú é uma puta empresa, uma máquina de dar lucro, enquanto o Nubank está num dos setores mais lucrativos do Brasil e até agora foi incapaz de lucrar, uma empresa que só dá prejuízo. De lá para cá, as ações despencaram, né? O preço da ação não conseguiu se manter num cenário de instabilidade externa, num cenário de instabilidade macroeconômica, num cenário de subida de juros, e o prejuízo das ações é de mais de 50%. E aí você imagina o coitado do acionista do Nubank. Menos de um ano desde o IPO, já está tendo que lidar com prejuízo acumulado de 50% nas ações, e aí do nada vem a notícia de que o Nubank vai deixar de ser uma companhia aberta no Brasil. Assusta. Mas fica calmo que eu vou te explicar agora tintim por tintim do que isso quer dizer. Agora, nessa quinta-feira, dia 15, o Nubank anunciou que deixará de ser uma empresa aberta no Brasil. O que isso quer dizer, Mariana? Ele não vai ter mais ações negociadas no Brasil? Ele vai deixar de ser uma empresa listada? Não, o Nubank ainda terá ações negociadas, ainda será uma empresa listada. O que está acontecendo é que o Nubank vai deixar de ser uma companhia aberta porque ele vai mudar a classificação dos seus BDRs. Os BDRs deixarão de ser BDRs de nível 3 e passarão a ser BDRs de nível 1. Como assim, Mariana? Explica melhor. Para a gente entender isso, a gente tem que entender como foi o IPO do Nubank. Quando o Nubank decidiu abrir capital, ele fez uma coisa chamada de dupla listagem, por uma questão até de marketing, para chamar mais atenção para a companhia. Ele decidiu listar suas ações na Bolsa de Nova York, mas ao mesmo tempo ele disponibilizou BDRs das suas ações aqui no Brasil. Para você que não sabe o que é um BDR, seriam certificados que vão representar ações emitidas em outro país e que vão ser negociados no mercado brasileiro. E qual é a grande questão? Na B3, os BDRs podem ter diferentes classificações. E quando o Nubank listou, o BDR dele era de nível 3. O que significa ser um BDR de nível 3? Que seriam emitidos por empresas estrangeiras, mas que teriam registro de companhia aberta no Brasil. E por possuir registro de companhia aberta no Brasil, o Nubank teria que seguir as mesmas regras de transparência do que as empresas registradas na CVM como categoria A. E qual é o problema? Que isso acaba significando mais custo para o Nubank, porque além de seguir as regras das autoridades americanas, por ele estar listado na Bolsa de Nova York, ele tinha que seguir com todas as regras estabelecidas pela CVM, pelas autoridades brasileiras. Então acabava sendo mais burocracia, mais gasto em mais documento, né, tudo isso. E ele decidiu que ele não quer mais gastar com isso, não tem outra forma de falar. E qual a solução que o Nubank teve? Que ele mudaria o BDR dele de nível 3 para nível 1. Ele mudaria o BDR de nível 3, que daria esse registro de companhia aberta, para um de nível 1, que não tem esse registro. Os BDRs de nível 1 podem ser emitidos pelas empresas sem a necessidade de um registro de companhia aberta no Brasil. Então o processo burocrático acaba sendo menor. As exigências regulatórias acabam sendo menores. Então o Nubank continuará tendo ações listadas na Bolsa de Nova York e BDRs listados no Brasil. A diferença vai estar na categoria desses BDRs, que não serão mais de nível 3 e sim de nível 1. Então, nesse sentido, o Nubank deixará de ser uma empresa aberta no Brasil. E o que isso muda para o investidor? Comparando o BDR de nível 1 com o BDR de nível 3, no ponto de vista de direitos econômicos, acabam sendo os mesmos, né, de forma geral. Pode talvez ter um impacto na liquidez dos ativos, mas a maior diferença acaba sendo do ponto de vista informacional. Uma empresa que tem um BDR nível 3, por exemplo, tem que mostrar suas demonstrações financeiras de acordo com as regulações brasileiras.
Uma nível 1 não precisa. Tá, Mariana, entendi o que tá acontecendo, mais ou menos. Entendi qual a diferença, mais ou menos, de um BDR de nível 3 pro BDR de nível 1. Mas eu tenho BDR de nível 3. O que eu faço agora? Você tem 3 opções como investidor. A primeira, trocar o seu BDR de nível 3 por BDR de nível 1. E essa mudança vai acontecer numa proporção de 1 por 1, né? Um BDR de nível 3 te dá direito a um BDR de nível 1. A segunda opção é trocar o seu BDR por ação. Só que no caso, um BDR te dá direito a 1/6 de uma ação. E para conseguir fazer essa troca, você vai precisar ter uma conta numa corretora dos Estados Unidos. E a terceira opção seria a venda do BDR. E aí o Nubank falou que isso aconteceria por meio de um processo de venda facilitado pela companhia. Mas ainda não chegou a definir exatamente qual seria esse processo de venda, né? Não deu mais informações. Agora, qual é a merda? Que é uma coisa que eu também tenho que falar aqui nesse vídeo. Se você tem um BDR porque você ganhou ele por causa do programa dos meus sócios, né? Aquele pedacinho que o Nubank deu para os clientes, eu não sei ainda muito bem o que vai acontecer com você. Porque, em tese, você não poderia vender nem negociar esse BDR até o IPO completar 12 meses. Né, até completar 1 ano. E isso ainda não aconteceu. E aí já teve comunicado no Nubank reforçando esse prazo de 12 meses para conseguir negociar o seu BDR. E já teve comunicado no Nubank falando que não, que você poderia vender, você poderia fazer a troca. Enfim, tem que esperar para ver realmente o que vai acontecer com relação ao pessoal dos meus sócios. Ah, Mariana, o que vale mais a pena? Trocar o BDR de nível 3 pelo BDR de nível 1 ou pegar a ação dos Estados Unidos? Cara, assim, não te conheço, então não posso falar o que é melhor pra você, né? Começamos por aí. As ações, em tese, serão mais líquidas do que o BDR. Então, nesse ponto, seria positivo trocar por ação. Mas aí depende, por exemplo, de quantos BDRs você tem. Depende, por exemplo, se você já tem uma corretora lá fora, né, pra conseguir realmente fazer essa troca. Então, realmente acaba sendo mais relativo. E aí, quais são os próximos passos do Nubank? Ele mandou esse plano de descontinuidade dos BDRs de nível 3 para ser aprovado pela B3. E aí, nas próximas semanas, após a aprovação da B3, o Nubank vai detalhar realmente os procedimentos para os investidores. A ideia era essa. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, comenta, deixa um like e até o próximo.